A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais esse estudo de Esté, do livro de Esté. Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco e eu queria te dizer, se você perdeu os vídeos anteriores, há uma playlist desde a introdução até a primeira parte do capítulo 2 e hoje a gente vai dar a sequência e término do capítulo 2 do livro de Esté, amém? Vamos começar a ler lá no 15, no versículo 15, a gente vai ler do 15 ao 17, que diz assim: Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada lhe pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançou o favor de todos quanto haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. No término do capítulo anterior, nós falamos acerca desse 1 ano de preparação em que Esté foi sujeitada. E nesse 1 ano de preparação, com óleo de mirra, depois ungüentos, especiarias, e ali 1 ano sendo preparada, além de cumprir os requisitos que eram necessários, passou 1 ano naquela preparação. Além daquela preparação no seu corpo físico, ela também passou por uma preparação no seu interior, né? Ela havia sido orientada pelo Mordecai, né? Que a gente percebe que aqui no versículo 15 vem dizer a origem, quem ela era, né? Ela era filha de Abiail, tio de Mordecai. E naquele momento que Mordecai a adota, e ele dá instruções a ela, né? E como nós falamos no capítulo anterior da questão dos nomes, né? E ela tem o nome Esther, né? Que significa estrela, uma rainha babilônica. Ele ali também orienta para que ela não conte quem ela é. E mesmo ela sem entender, ela já vai alcançando o favor. Quando a gente percebe com Hegai, que foi o primeiro onde ela alcançou o favor. E quando a gente chega nesses versículos, a gente percebe que Esté alcançou o favor de todos quanto haviam. Isso no final do versículo 15. No versículo 16, fala que ela foi levada. E chegou o dia em que Esté foi levada. E depois de todo aquele 1 ano de preparação e também depois de saber o que acontecia, lembra que eu falei que as jovens eram levadas à noite e elas retornavam pela manhã e elas só voltavam à presença do rei se ele a chamava pelo nome. E dali com certeza Esté viu algumas jovens passarem por essa situação e até que o dia que chegasse a vez dela. E quando chegou o dia dela se apresentar, e quando chega o dia dela se apresentar, o que se passava em Esté? O que é algo muito impactante, ela sem abrir a boca e falar nada, ela alcançar favor. O que a sua aparência, e aí eu não digo a respeito de beleza, transmite para outras pessoas? Será que apenas com a sua aparência exterior você alcança algum favor? Será que diante de uma postura que você tenha, você alcance algum favor, as pessoas te enxerguem de uma maneira diferente? E ali a gente percebe que Esté, quando chega o dia dela, ela já vem alcançando favor e ela à vista de todos. Então aquele ano de preparação com ungüentos, com óleo de mirra, e todas aquelas especiarias, além do posicionamento que ela toma de obediência, de ser discreta, de não ser uma pessoa que fale demais, de ela saber quem ela era, apesar de não revelar quem ela era. Depois de todo aquele 1 ano, chega o dia dela, chega o dia D. Como eu falei,
Chega um dia onde a oportunidade era o momento. E o que aconteceria com ela? Ela já havia visto algumas irem se apresentar diante do rei e depois ir ser encaminhada para outro lugar e não ter mais notícia, porque não havia contato com aquelas que estavam diante do rei. Elas não voltavam a estar no lugar que as outras vezes estavam, elas eram encaminhadas para um outro lugar. E ela já havia visto essa situação. De repente chega o dia dela, chega o momento dela, depois de ter passado por todos aqueles processos, depois de ter passado por toda aquela preparação, chega o dia dela se apresentar. E ela já vai alcançando o favor à vista de todos que a viam. Olha que coisa linda. E aí sim ela foi levada. E quando chega no 17, o rei, o versículo já começa assim. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais que todas as virgens. Quando chega o momento dela, o rei a ama. Quando chega o momento dela, o favor de Deus também alcança o coração do rei. E o rei a ama mais que todas as outras. E o rei dá favor e benevolência, porque ele vê, é algo diferente. Esther, apesar de passar pelo mesmo processo que todas as outras mulheres passaram, que todas as outras virgens passaram, no momento em que ela vai se apresentar e que se lhe é orientado que ela pode escolher o que ela quiser para chegar ao momento de se apresentar, até nesse momento ela age com sabedoria e ela obedece, porque ela já estava acostumada a obedecer, a receber orientação. Ela não era aquela que sabia tudo, não, ela estava acostumada a receber orientação. E é na orientação que ela recebe do seu tio. Ali quando chega Hegai para orientar, ela também recebe aquela orientação e ela também obedece, e ela só leva aquilo que ele a orienta a levar. Esther é muito sábia, apesar da pouca idade. Na palavra não se revela a idade que ela tinha, mas por ser virgem, por ser ainda jovem, e por ser virgem, e por contemplar os pré-requisitos, a gente entende que ela era muito jovem. E ainda que seja muito jovem, ela entendia, ela sabia os princípios, ela conseguiu obedecer. E a partir do posicionamento que ela tem diante daquele um ano, longe de... Já tinha perdido a família, mas tinha uma referência que era o tio, o seu pai agora, né? Que a adotou. Ela também é tirado disso. E ela num lugar estranho, com pessoas estranhas, ela entende. E ela se posiciona e ela permanece. E quando chega o momento da oportunidade, o favor está sobre ela. Há um favor sobre ela. Há um favor sobre as nossas vidas quando a gente entende onde a gente precisa estar. Ainda que seja longe de todas as pessoas que a gente imagina que poderia ficar. Não, Deus te leva para outro lugar. Mas há um favor. Há um favor sobre a sua vida quando você decide cumprir princípios. Quando você decide obedecer. E o rei dá-lhe favor e benevolência mais do que todas as outras. E ainda no 17, o rei pôs-lhes na sua cabeça a coroa real. A única oportunidade que Esther tinha depois daquele tempo de preparação. Naquela única oportunidade ela alcança o favor. E naquela oportunidade uma coroa é posta em sua cabeça. Mas não ela era órfã, mas não ela era escrava, mas não era ela que não tinha casa, já havia perdido seus parentes, que foi levada. Mas não era ela que não podia se declarar quem de fato era. Como que agora, nessa oportunidade, ela recebe uma coroa sobre a sua cabeça? Ela recebe um favor. Ela alcança o que ninguém mais alcançou. Talvez você esteja fazendo o que todo mundo está fazendo, na situação que todo mundo está fazendo. Mas se você permanece num posicionamento,
Deus te leva para um lugar que só você pode chegar. Que não é todo mundo, por mais que esteja fazendo, que vai chegar no lugar onde Ele quer que você chegue. Então entenda, você pode viver o que todo mundo está vivendo, mas vai chegar o momento do favor sobre a sua vida, vai chegar o momento da oportunidade sobre sua vida e só você desfrutará desse momento e dessa oportunidade. Vamos continuar? Coisa linda. E ainda no final do versículo ainda fala: e a fez rainha no lugar de Vasti. Ela chega a ocupar uma posição muito importante, uma posição que a destacava de todas as outras. Agora ela não era mais a órfã, ela não era mais a jovem virgem que preenchia aqueles, não, agora ela era uma rainha. E se você for lá no capítulo 1, você vai entender porque que Vasti perdeu a posição de rainha. Você precisa ir lá, eu não vou repetir para você ir lá, tá bom? Então vamos lá, a gente continua lendo no 18, somente o 18. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Eu anotei algo muito interessante, eu vou até ler. O rei faz um banquete para todos os príncipes e seus servos, um banquete de Ester, e concede alívio. O que seria alívio? Bênção às províncias. O que seria essa bênção? Perdão de dívidas, um feriado, libertação. Aí a gente para perceber assim, que quando Ester alcançou o favor diante do rei, não somente a bênção foi liberada sobre ela, sobre a cabeça dela, onde ela recebe a coroa. Quando ela encontra esse favor, quando ela é agraciada, é abençoada, esse favor, lembra que quando ela alcançou o favor diante de Hegai, 7 mulheres foram preparadas e encaminhadas junto com ela para o melhor? Da mesma maneira, quando ela alcança favor e é decretada rainha, há uma bênção sobre a vida dela, há uma bênção que alcança a província, que alcança as comunidades, que alcança os lugares. Há uma bênção sobre ela, que não fica só sobre ela, que se espalha e que contagia a todos os outros. A bênção que Deus tem sobre a sua vida não vai impactar só a sua vida. Vai começar na sua vida para se estender por todas as vidas, para se estender para outras pessoas. Uma bênção sobre a sua vida, uma coroa sobre a sua cabeça, um favor sobre a sua vida que é destinado também a outras pessoas. Olha que coisa linda. Então eu anotei assim: quando uma filha, um filho de Deus é abençoado, os que o cercam também desfrutam das bênçãos. Você consegue entender a grandiosidade disso? E quando você entende que você está no centro da vontade de Deus, quando você entende o lugar que você ocupa, quando a bênção chegar sobre a sua vida, não será somente sobre a sua vida, mas também às pessoas que a cercam, mas também aos arredores onde você está inserido, mas também ao trabalho que você ocupa, a igreja que você congrega, a família que você pertence, te alcança, a escola que você pertence. Olha que coisa poderosa, o curso que você faz parte, a bênção te alcança. Isso é tremendo. Eu vivi uma experiência no final do ano passado com relação a isso, que eu fiquei sem entender, sabe? Eu comecei a fazer esses vídeos, não foi uma coisa, não, foi algo assim de Deus. E eu não sou muito de vídeo, sabe? Confesso, não sou muito de me colocar a assistir vídeos, não sou. Prefiro ler. Mas Deus me chamou para fazer e quando Ele chama, a gente tem que obedecer e cumprir o que Ele nos coloca para fazer. E eu fui convidada a fazer um vídeo de uma divulgação de uma marca. Porque eu tenho um blog onde eu falo do meu filho e tudo mais. E eu fiz o vídeo. E naquele dia para fazer aquele vídeo foi tão difícil. Eu falei, meu Deus, eu já tava encerrando o estudo de Neemias, né? E foram vários vídeos, se você for olhar aqui no canal, foram vários vídeos. E naquele dia para fazer aquele vídeo,
Eu não conseguia, eu travei e foi uma dificuldade muito grande. Sem exagero, eu acho que eu gravei mais de 50 vídeos, de verdade. Eu começava, falava 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, eu não conseguia, travava, errava. E foi indo, foi me dando desespero, porque eu não conseguia fazer uma coisa que eu tava, né, fazendo as lives e tudo mais, e eu travei e não consegui. Mas eu insisti, eu parei e falei, Senhor, eu preciso fazer. É um trabalho, eu preciso cumprir esse trabalho. Foi algo que eu fui convidada a fazer e eu precisava fazer. E eu dei minha palavra que eu ia fazer. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso. Pausei, parei, gravei tudo quanto é canto de casa, foi barulho em tudo quanto é canto. Mas eu falei, não, eu preciso fazer. E quando, enfim, eu consegui fazer depois de no 49º vídeo, 50º, deu certo. E quando eu consegui fazer, porque ainda tinha isso, eu tinha um tempo determinado para falar, então eu podia me estender, ao mesmo tempo que tinha que falar algo. Enfim, foi uma dificuldade imensa. Eu fiz o vídeo, mandei o vídeo. O vídeo na hora foi aprovado. Né? Eu dei graças a Deus, porque eu fiquei pensando, né? Se não fosse ainda a peleja que ia ser para fazer de novo. E levou um tempo para ele ser preparado e tudo mais. E quando ele foi colocado, de todas as pessoas que haviam feito antes de mim, o meu foi que teve uma quantidade de visualizações absurda. Né? Foram mais de 6.400 visualizações. Agora eu até parei de ver, não sei ainda se ainda está acontecendo. E eu fiquei assim, meu Deus. Quando eu vi, eu só pensei assim, sobre o estudo de Neemias, a boa mão do Senhor ao nosso favor. E agora chegando no livro de Esther, o favor do Senhor. Eu falei, meu Deus, eu fui fazer uma coisa que eu faço só para ti. E eu fiz para trabalho. E o Senhor me honrou. Porque de todas as pessoas que participaram, o meu chegar a mais de 6.400 foi algo muito notório. E isso foi o que, assim, foi como é que eu posso? A batida do martelo. Para eu conseguir esse ano ainda estar com essa parceria. Então, quando você encontra o favor do Senhor, não importa o que você faça, Ele te alcança e Ele vai além, sabe? Ele se estende a outras, aos arredores. Você pode pensar, não, mas logo como, sabe? Se limitar. E o Senhor fala, não, vai lá e faz. Porque eu vou ser contigo em tudo aquilo que você se colocar a fazer. E Ele é fiel. E Ele te abençoa em tudo que você se dispuser a fazer. Mas vamos lá, vamos continuar, porque a gente precisa terminar esse vídeo. E agora eu quero ler com você o 19 e o 20, que diz assim: quando, pela segunda vez, se reuniram virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai como quando a criava. Eu fiquei pensando, Mordecai todo momento se mantém por perto. Lembra que a gente já leu no versículo anterior? Todo momento ele se mantém por perto para ter informações, para saber acerca de Esther. Ali o Senhor estava levantando Mordecai, dizendo para Mordecai assim, você tem uma missão. Ainda que não seja você a morar no palácio, você vai orientar, direcionar e educar e ser responsável por uma pessoa que vai estar lá. Então, o que eu quero dizer para você com esse aprendizado? Talvez não é você que chegue no palácio, mas talvez você vai cuidar, você vai educar, você vai orientar, você vai disciplinar alguém que vai chegar num lugar que não é você que vai chegar, mas que o seu posicionamento tem um fator imprescindível, porque quem precisa chegar só vai chegar se tiver recebido as orientações e as instruções. Então Mordecai, ele não é qualquer um. Mordecai é a pessoa principal que fez com que Esther chegasse onde Esther deveria chegar. Ele foi aquele que a orientou, que a preparou, que a educou, que a tomou, que a adotou e a cuidou como filha. E também, além disso, não só de tomar como filha, não só de educar, não só de disciplinar, não só disso tudo, ele também a lançou. Porque o que diz em Provérbios? Que nossos filhos são flechas. E onde vai a flecha? A gente não sabe. Você simplesmente
né, pega o arco e lança a flecha. Para onde ela vai você não sabe. Esther era essa flecha na aljava de Mardoqueu, que ia chegar onde ele jamais iria chegar, mas que só ia chegar porque ele foi a pessoa que a conduziu. Olha que coisa linda. Seu filho vai chegar, seus filhos vão chegar, seus netos vão chegar, as pessoas que você se dispuser a orientar, a educar, a disciplinar, a instruir, vão chegar a lugares que você não conseguiu chegar, que você não vai chegar, que não é o seu chamado para chegar, mas é o seu chamado preparar pessoas para que elas cheguem. E você vai ficar tendo informações, porque o seu papel não termina quando envia. Não. Mordecai precisava ficar ao redor, porque ele precisava ser o intercessor pela vida de Esther, que agora era a rainha. E ele se mantinha ali para ter informações sobre ela, para continuar cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. Então, além de Esther ter um chamado e um propósito, só se concretizou porque Mordecai também tinha o seu próprio chamado, o seu próprio propósito. E ele não vacilou naquilo. Então, além de Esther ter tido tempo de preparação, Mordecai também. Ainda que não havendo, ainda que distante, ainda que separados, ele se manteve intercedendo. Eu não sei se hoje você tem pessoas que você cuidou, talvez filho, talvez neto, talvez marido, talvez esposa, eu não sei. Talvez irmão, irmã, sobrinho, enfim, eu não sei. Um amigo, uma pessoa que você levou a palavra e que de repente no momento se desviou e que você não vê. Você cumpriu o que você deveria cumprir na vida dessa pessoa? Você falou o que você deveria falar? Você largou de mão? Você abandonou? Você está insistindo? Se você tiver feito tudo o que você deveria fazer e agora a pessoa está distante, é um momento apenas de você interceder. Mas se você ainda não fez tudo o que você deveria fazer, é o momento de você instruir, educar, conduzir, ensinar. Olha que coisa linda. Você tem uma missão. E as pessoas que Deus coloca no seu caminho vão exercer a partir da missão que você se dispuser, e eles irão a lugares o que você não irá. E isso é lindo e poderoso e maravilhoso quando você conduz, quando você envia uma flecha e ele vai e faz coisas que você jamais teria condições de fazer, mas você cumpriu o seu papel, você exerceu a função que você deveria exercer, e agora você só fica ali intercedendo, cuidando e zelando. Ainda não terminou, você ainda tem um papel a cumprir, que é o de intercessor. Amém? E assim, o que a gente observa também no 20 é que ela, ainda que estivesse longe dele, agora ela era rainha, ainda assim ela mantinha o posicionamento de obediência, o posicionamento do calar. Ainda que ela ocupasse uma posição de superioridade em relação a Mordecai, ela ainda assim o obedecia, ela ainda assim seguia as instruções, ainda assim ela se sujeitava, porque ela sabia que o que ele havia feito por ela era o melhor, porque ele a adotou, ele a instruiu e ela se mantinha. Talvez a gente erre, porque quando nós chegamos numa posição de superioridade, a gente, ao invés de continuar sendo submisso àqueles que nos levaram àquele lugar, a gente se rebela. A gente fala o que não deveria falar. A gente desobedece, porque a gente já acha que a gente já alcançou uma posição que não precisa obedecer, que não deve satisfação. Não. Mantenha-se. Não é porque sua posição se elevou que você tem que ser diferente do que você é. Mantenha-se. Entenda a sua identidade, o seu propósito. Só assim vai se cumprir tudo o que Deus tem para a sua vida. Vamos ler do 21 ao 23 para a gente encerrar esse capítulo 2. Vamos lá. Diz assim: Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dos eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigdan, Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a atentar contra o rei Assuero. Veio ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther,
E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era de fato, e ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ou seja, enquanto Mordecai ele estava ali cumprindo um papel de estar nas proximidades para interceder por Esther, para saber o que estava acontecendo, para saber que ela estava indo bem, porque ele sabia quem ela era, ele havia dado uma instrução, mas talvez ele pensasse, será que ela vai continuar mantendo? Será que ela vai guardar o segredo? Será que ela vai continuar obedecendo? Preciso estar intercedendo, preciso estar tendo informações dela. E no momento que ele está ali para cumprir um propósito, para cumprir um papel, para cumprir algo que Deus colocou no coração dele, que é ser o intercessor de Esther, ele acaba descobrindo um complô contra o rei. E quando ele descobre esse complô contra o rei, ele leva essa informação até Esther, até a rainha Esther. É onde a Esther fala para o rei Assuero o que estava acontecendo, em nome de quem? Ela diz a situação, ela diz quem descobriu a situação, em nome de Mordecai, e o rei manda investigar. Quando manda investigar, o rei percebe que a informação procedia, era verdade. E o que acaba acontecendo para essas pessoas é que ambos são pendurados numa forca. Ou seja, quem estava querendo armar um complô contra o rei acaba sendo enforcado. E aí eu tenho com isso o aprendizado. Será que eu estou na vigilância? Será que eu estou andando apercebido? Ou será que eu estou andando desapercebido, totalmente alheio ao que eu deveria estar atento? Será que eu estou cumprindo o propósito que Deus me designou? Será que eu estou ali intercedendo por quem eu deveria interceder? Será que eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para cumprir? Porque quando eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para cumprir, Ele me mostra coisas, Ele me dá estratégias. E as estratégias vai te levar a um lugar que a gente vai descobrir mais à frente, que eu não vou falar agora. Mas a gente descobre mais à frente. O que acontece com essa descoberta de Mordecai mais à frente? Ele vai receber um favor referente a uma descoberta do capítulo 2. Mas a gente continua no próximo vídeo, estudando o livro de Esther no capítulo 3. E eu aguardo por você. Que Deus te abençoe.